Olá, eu sou Paloca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de outubro. No mês de outubro eu li 11 livros, eu li 3 livros em papel, eu li 3 e-books, ouvi 5 audiobooks e no total eu li 6.190 páginas. O mês de outubro foi um mês bom, apesar de ter aqui algumas leituras de 3 estrelas, mas li muitas páginas, é verdade que também ouvi muitos audiobooks, também li alguns livros que foram bem granditos, por isso foi um mês, eu acho que posso considerar o mês de outubro como um mês muito positivo, porque as leituras de 3 estrelas foram pouquinhas, portanto eu fiquei contente com as leituras do mês de outubro, mas sem mais demoras eu vou-vos então falar destas leituras que eu fiz em outubro. Vou começar então pelas leituras de 3 estrelas. Com 3 estrelas, um audiobook, Our Missing Hearts. Eu tinha expectativas para este livro, estava à espera de uma história muito interessante, porque sabia que este livro era uma distopia, e temos aqui a história de uma criança que vive nos Estados Unidos e é filho de mãe asiática, e neste momento nos Estados Unidos os asiáticos estão proibidos de viver. Então nós temos aqui uma história relacionada com o racismo, com xenofobia, com extermínio também de raças, e eu pensava que ia gostar imenso desta distopia e comecei a gostar imenso desta história, mas depois no final confesso que fiquei um bocadinho desiludida com a história, que a história não foi pelo caminho se calhar que eu achava que ia, tornou-se se calhar um bocadinho chatinho para o fim. Também achei que esta criança não demonstrava às vezes grandes sentimentos por ter perdido a mãe. E não sei, acabei por não gostar muito desta distopia. Eu que sou fã de distopias, acabei por não gostar muito desta distopia. Eu acho que não houve aqui grande desenvolvimento de certas coisas, se calhar, não sei, a parte do racismo, da xenofobia se calhar esteve muito presente e demasiado presente. Não sei explicar muito bem o que é que aconteceu com este audiobook, sei que não gostei muito, não fiquei muito fã, não é que tenha sido horrível, não foi, mas não fiquei muito fã e fiquei desiludida por ser tão fã de distopias e não ter gostado desta, por isso só levou 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, outra distopia, Todo va a mejorar. Também tinha grandes expectativas para este livro, estava mesmo muito curiosa com este livro de Almudena Grandes, o último livro que ela escreveu e que já não teve tempo de terminar, porque ela faleceu com cancro e já não teve tempo de terminar o livro foi terminado pelo marido, com algumas ideias que ela deu ainda nos últimos dias de vida. E estava mesmo muito curiosa com este livro, apesar de saber que este livro não tinha nada a ver com aqueles episódios que ela contava nos outros livros, episódios da Guerra Civil Espanhola, do pós-Guerra Civil Espanhola. Portanto, eu estava muito curiosa por saber que o livro era diferente. Tínhamos aqui uma distopia relacionada com a pandemia que vivemos. Estava mesmo muito curiosa, mas acabei também por me desiludir muito com esta distopia, porque temos aqui muitas personagens. Às tantas eu já estava um bocadinho perdida. Temos aqui um futuro próximo em Espanha, temos aqui um estilo de governação completamente diferente, que rouba a democracia que existe neste momento, e tudo relacionado com esta pandemia e como é que esta pandemia limitava as pessoas. E eu às tantas achei isto muito parecido com La Colmena, de Camilo José Cela, porque tínhamos aqui uma descrição de muitas personagens e do dia-a-dia dessas personagens, mas confesso que depois me perdi um bocado nestas personagens. Confesso que não fiquei muito fã de estarmos outra vez a ouvir falar da pandemia e dos problemas todos da pandemia, porque já íamos aqui, já não sei, numa 4ª ou numa 5ª vaga da pandemia, e isso já me aborrece um bocado, porque eu quero deixar a pandemia lá atrás e também me aborrece um bocado, e achei que isto não tinha nada a ver com aquela Almudena que eu conhecia, com a escrita da Almudena que eu conhecia, portanto eu fiquei muito desiludida com este livro. Compreendo perfeitamente que tenha sido um livro diferente, compreendo perfeitamente que, estando a Almudena já nos meses finais da sua vida, que se calhar também não era este o livro que ela se calhar queria ter escrito, ou não era aquele final, ou as ideias que ela transmitiu para o final. Não sei, há aqui uma data de fatores que não têm nada a ver com a escrita anterior da Almudena, provavelmente por causa da sua doença terminal. Mas não fiquei fã deste livro e não ia dar 4 ou 5 estrelas a este livro por ter sido o último livro que ela escreveu. Por isso fiquei desiludida, fiquei triste. Eu acho que mais do que desiludida fiquei triste, porque adorei os outros livros que ela escreveu sobre a Guerra Civil Espanhola e o pós-guerra, e este não me trouxe assim nada de novo e não me trouxe uma história que me interessasse muito, portanto só levou 3 estrelas.
Outro audiobook de 3 estrelas, Todo Arde, do autor de Reina Roja e da sua trilogia. Eu gostei muito da trilogia, não adorei, mas gostei da trilogia, e aqui estava à espera assim de uma história também cheia de ação. E a história tem muita ação, porque temos aqui a história de 3 mulheres que perderam tudo e que se vão juntar para tentar recuperar aquilo que perderam. Mas depois, não sei, achei a história demasiado hollywoodesca, não me conquistou, já não me lembro de quase nada. Aquilo que me ficou na memória foi uma das personagens, que são 3 mulheres, uma das mulheres porque era galega e tinha ali umas expressões galegas muito engraçadas, e foi a parte que me ficou do livro, porque realmente em termos de história não me trouxe nada de novo, não me interessou por aí além. Não tenho assim muito mais para acrescentar. Estava à espera de uma história tão interessante como a trilogia anterior, mas não me entusiasmou tanto como a trilogia anterior. Não sei se vai haver uma continuação, se houver uma continuação não sei se me vai apetecer ler, por isso foi simplesmente um audiobook de 3 estrelas. Passamos então para os livrinhos de 4 estrelas. O primeiro livrinho de que vos vou falar é um e-book, L'événement, ou Acontecimento em português. Temos aqui um livro da Prémio Nobel da Literatura deste ano. Eu estava curiosa com a obra desta escritora, mas não sabia muito bem por onde começar e depois resolvi começar por este. Temos aqui a história autobiográfica de um aborto clandestino que a autora fez nos anos 60, e temos aqui as memórias e os relatos desse aborto. E eu gostei dessa parte, gostei de ficar a conhecer esta realidade, não é? Eu ainda conhecia a parte em que não havia aborto legalizado em Portugal, portanto também aproveitei para fazer aqui uma relação como é que era antes do aborto estar legalizado e depois, portanto pensar um bocadinho sobre isto e sobre a importância da legalização do aborto. Nessa parte eu acho que foi muito interessante fazer esta leitura. Aquilo que eu achei foi que é um livrinho pequenino, lê-se muito bem, eu li em francês, resolvi ler em francês por ser a língua original, e é um livro que se lê muito bem, mas não sei, parece que lhe falta ali um bocadinho de desenvolvimento, não sei, achei o livro pequeno, achei que em algumas partes se calhar é muito cru, porque se calhar também não há outra maneira de se falar disto, mas não sei, acho que lhe faltou ali qualquer coisa, faltou-lhe qualquer coisa para chegar às 5 estrelas. Eu gostei de ler, achei a leitura interessante, achei fácil de ler em francês, mas parece que me faltou ali qualquer coisa, quer dizer, não parece, faltou-me ali qualquer coisa porque não chegou às 5 estrelas, ficou pelas 4 estrelas, são 4 estrelas consistentes, gordas. Talvez volte a ler algo desta escritora, não sei ainda se vou voltar a ler ou não, e se ler qual é que vai ser o livro que eu vou ler, mas faltou-me ali qualquer coisa, não me cativou para as 5 estrelas, apesar de eu achar que é um livro com um tema muito importante e continua a ser importante nos dias de hoje, apesar do aborto já estar legalizado, continua a ser um tema importante, mas faltou qualquer coisinha para as 5 estrelas. Outro audiobook, também em espanhol da América Latina, El hombre que amaba a los perros. Temos aqui a história do assassino de Trotsky, de Ramón Mercader. Eu gostei do livro, gostei da história, não conhecia quase nada sobre a história de Trotsky e do seu assassinato. Sabia que ele tinha sido uma figura muito importante na União Soviética, mas não se sabia que ele tinha sido assassinado, mas não sabia muitos pormenores sobre essa parte e muito menos pormenores sobre a vida do seu assassino. Mas gostei dessa parte da história, mas faltou aqui qualquer coisa. Primeiro, o audiobook é gigantesco, tem mais de 27 horas, eu não percebo porquê, porque o livro também não é assim tão grande para que o audiobook tenha tantas horas de narração. Acabou por ser um audiobook muito longo, uma história muito longa que se arrastou muito, e depois fiquei a pensar que talvez tivesse gostado mais de ler isto em não ficção do que em ficção, porque isto é um romance histórico. Por isso foram vários os fatores que não me levaram para as 5 estrelas. Apesar de eu ter gostado da história, apesar de eu ter gostado de ficar a conhecer esta parte do Trotsky, da vida do Trotsky, da morte do Trotsky e também do seu assassino, especialmente do seu assassino, de Ramón Mercader, mas há aqui uma data de fatores também que não me levaram para as 5 estrelas, que eu não posso dizer que adorei este livro, porque não adorei. E eu acho que a principal é porque é demasiado longo, tem demasiada informação, é demasiado longo e torna-se um bocadinho cansativo. Provavelmente a ler, se calhar eu ia sentir o mesmo, então não foi só porque o audiobook teve 27 horas, eu se calhar se tivesse lido o livro, se calhar tinha sentido o mesmo. E vocês sabem que eu adoro tudo o que seja de não ficção sobre o século XX, por isso se calhar se isto tivesse sido contado numa perspectiva de não ficção e não tivesse sido um romance histórico, eu talvez tivesse gostado mais, ou talvez tivesse chegado às 5 estrelas, apesar de eu não dar 5 estrelas a todos os livros de não ficção, mas
Houve aqui uma data de fatores também que fizeram com que ficasse pelas 4 estrelas, são 4 estrelas consistentes, gordas, ainda bem que eu li este livro. Este livro foi para o projeto da Ana Lopes, de ler autores hispano-americanos, portanto também foi muito importante ler este livro nesta altura, ou ouvir o audiobook nesta altura, porque também encaixei assim no projeto dela e acabou por fazer sentido ouvir este audiobook naquela altura, mas como vos digo, faltou ali qualquer coisa para chegar às 5 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, um e-book de Ink Black Heart, um livrinho da série do Cormoran Strike, escrita pelo pseudónimo da J.K. Rowling, um livro com mais de 1200 páginas, um livro gigante que demorou algum tempo a ser lido, por ser mesmo gigante, e temos aqui a história de videojogos e temos a história da internet e da parte que está por trás da internet e de como as pessoas criam perfis na internet e se escondem atrás desses perfis e nós não sabemos quem é que são as pessoas reais. Portanto, nós temos aqui o assassinato de uma pessoa e depois a investigação gira à volta deste assassinato e tentar descobrir na internet e em diferentes chats quem é que é a pessoa que matou a outra. Então torna-se um bocado complicado porque as pessoas criam aqueles perfis, escondem-se atrás de nicknames ou de alcunhas e nós não sabemos realmente quem é que são as pessoas que estão naqueles chats. E então temos aqui uma investigação diferente, não quer dizer que seja mais ou menos interessante do que as outras, um bocadinho diferente. Eu gostei da história, gostei das diferentes páginas que há com os chats, em que nós vemos as conversas que eles têm nos chats, portanto ali a recriação do chat, como se fosse um print screen do chat, portanto gostei dessa parte, gostei da parte da investigação, nunca descobriria quem era a pessoa que andou por ali a matar e que tinha assim umas ideias às vezes um bocadinho surreais, não consegui chegar a essa pessoa. Acho que o livro está interessante pela forma como está contado, mas também acho que tem páginas a mais. Eu acho que não eram precisas 1200 páginas para contar esta história, por isso também não me arrebatou para as 5 estrelas, porque eu acho que o livro é demasiado longo. Não tive problemas nenhuns em ler o livro, sabendo que quem escreve o livro, ou quem escreveu o livro foi a J.K. Rowling e aquilo é o seu pseudónimo, não me fez confusão nenhuma. Há pessoas que sim, que vão para o Goodreads dizer mal da J.K. Rowling sem ter lido o livro. Eu consigo me abstrair disso tudo e consigo pôr de parte essa parte das frases polémicas que a J.K. Rowling às vezes pronuncia por aí. Não me faz confusão nenhuma, consegui ler o livro, tive interesse, já estou curiosa com o próximo livro da saga ou da série do Cormoran Strike. Também espero que seja adaptado para a série, porque eu já vi as outras temporadas em série. E é isto, eu acho que o problema principal deste livro foi o número de páginas, foi o ser gigante, foi o nunca terminar deste livro, parecia que nunca mais terminávamos o livro. E eu acho que é a parte principal do livro, porque de resto até a investigação é interessante, a parte como a história está contada é interessante, o fazer referência também a esta parte da internet e aos perigos da internet e de não sabermos quem está do outro lado também é muito interessante, mas realmente ter mais de 1200 páginas eu acho que é o principal problema deste livro e se calhar foi por isso que eu não lhe dei as 5 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, desta vez em papel, A Espia do Oriente, de Nuno Nepomuceno. Estava muito curiosa com este livro porque tinha lido o anterior da trilogia Freelancer, então estava muito curiosa com esta continuação e como o próprio nome indica e como a própria imagem também da capa indica, temos aqui uma espia com traços orientais que se vai juntar ao espião português e vão viver aqui muitas aventuras. E eu gosto destas histórias de espionagem e gosto destas histórias com capítulos curtos e que os capítulos terminam sempre ali com algum suspense e nós temos sempre vontade de ler mais e vontade de saber mais e andamos sempre a viajar aqui pelo mundo e nunca estamos sempre no mesmo sítio. Portanto, eu gosto deste tipo de histórias e gosto muito da escrita do Nuno Nepomuceno. Eu sei que estes livros da trilogia Freelancer foram dos primeiros que ele escreveu, sei também que ele andou a reescrevê-los para lançar agora estas novas edições. Acho esta história muito interessante, não é que seja se calhar das minhas histórias preferidas do Nuno Nepomuceno, mas gostei da Espia do Oriente. Estou à espera já que saia o último volume da trilogia Freelancer para aqui encerrar aqui este capítulo do André Marques Semedo, acho que é assim que ele se chama, o espião português. Gostei muito destas aventuras, gostei muito destes capítulos. Como vos digo, são sempre livros que garantem muito entretenimento, que me levam sempre a viajar, que me fazem sempre querer ler mais, e eu adoro capítulos curtos, detesto livros com capítulos gigantes que nunca mais acabam, que eu não sei onde é que vou ficar, porque depois gosto de terminar o capítulo e pôr ali um marcador, e depois quando os capítulos são gigantes eu nunca sei se termino a meio, se ainda vou ler mais, mas depois às vezes tenho sono. Portanto, capítulos curtos são excelentes, a forma como está contado o livro é sempre
de muito entusiasmo, nós queremos sempre saber mais e por isso gosto deste tipo de livros, não quer dizer que seja assim de uma literatura muito erudita, mas garantem aquilo que prometem, que é muito entretenimento, gostei da história, estou curiosa com o próximo volume e é isto que eu tenho a dizer sobre a Espia do Oriente, não me desiludiu, foi exatamente aquilo que eu estava à espera e por isso venho ao próximo volume da trilogia Freelancer. E o último livrinho de 4 estrelas do que vos vou falar foi também um e-book, Trapped, em português a caixa, um livro que Camilla Lackberg escreveu em parceria com um mentalista sueco. Eu estava desejosa de ler este livro da Camilla Lackberg porque eu tive uma experiência excelente com a Camilla Lackberg quando ela escreveu a série Fjällbacka. Eu gostei muito da série Fjällbacka e gostei muito daquelas investigações, eu li em inglês. E depois li A Gaiola de Ouro em português e foi um estilo de livro completamente diferente. Eu não fiquei nada fã daqueles livros ou daquele estilo de livro e não voltei a ler mais livros da Camilla Lackberg naquele estilo. E também, não sei, não me fascinou muito. Houve pessoas que adoraram a história, eu não gostei nada, porque já conhecia a Camilla Lackberg dos policiais e não fiquei nada fã do outro tipo de histórias, então não li mais, só li A Gaiola de Ouro e fiquei completamente desiludida. Mas depois vi que tinha saído este e que este era outra vez um regresso aos policiais, então pensei, eu vou ler Camilla Lackberg. E depois a dúvida foi, vou ler em inglês ou em português? Então a minha cabeça disse-me não, lê em inglês porque tu leste os policiais da série Fjällbacka em inglês e ficaste fascinada com os policiais, leste A Gaiola de Ouro em português, não gostaste nada, portanto se calhar é melhor não associares o idioma ao estilo de livro, portanto lê em inglês, associas a policiais e não ao livro em português, que foi uma desilusão. Então eu li em inglês. Em inglês chama-se Trapped, como eu já vos tinha dito, e temos aqui a história de um assassino em série que mata pessoas recorrendo a truques de magia ou objetos utilizados nos truques de magia que na realidade não há truque nenhum porque a pessoa morre. Então achei essa parte muito interessante, gostei logo do início, foi muito macabro e eu gostei muito do início. Até acabei por pensar um bocado no Chris Carter e pensei assim, se isto continuar assim, isto vai para as 5 estrelas assim diretas. Não foi, mas foi uma leitura excelente. Não descobri quem é que andava a matar as pessoas, não descobri porque eu nunca descubro. Eu já estou farta de ler policiais e nunca sei nada, nunca descubro nada. Portanto gostei, porque cheguei ao fim sem saber nada, ou já não sei muito bem quando é que se descobre quem é que anda a matar, mas cheguei ali àquela fase e não tinha descoberto nada. Portanto, gostei dessa parte do livro. Acho engraçado esta parte de ser escrito a meias com um mentalista e como é que os mentalistas funcionam, como é que eles leem a mente das pessoas, ou será que leem ou será que não leem. Como é que eles levam as pessoas a pensar naquilo que eles querem. Gostei também muito dessa parte dos mentalistas e já estou curiosa também com o próximo volume, que já saiu em sueco. Em inglês eu acho que vai sair em maio, em português deve sair um bocadinho mais tarde. Também foi outro dos motivos pelos quais eu li em inglês, porque sei que o segundo volume vai ser em inglês antes do que vai ser em português. Eu acho que sim, que vai sair antes em inglês do que em português. Portanto também fiquei curiosa com essa parte, já estou curiosa com o próximo volume, porque gostei de voltar aos policiais, gostei de voltar a esta Camilla Lackberg, que para mim é a Camilla Lackberg, não a Camilla Lackberg da Gaiola de Ouro, que aquilo para mim não teve nada de Camilla Lackberg e foi uma desilusão total em relação àquilo que eu conhecia desta escritora. Portanto, não chegou às 5 estrelas, mas gostei imenso de ler este livro, gostei imenso de ver estes crimes, não é? De imaginar na minha mente estes crimes e como é que eles foram cometidos e aquelas ilusões de magia que aqui não tinham ilusão nenhuma. E gostei mesmo desta leitura, apesar de não ter chegado às 5 estrelas, não tenho um bocadinho assim, mas acho que comparando com o Chris Carter, e eu tive de fazer essa comparação, ficou um bocadinho abaixo do Chris Carter, não foi assim tão mórbido ou tão macabro se calhar como o Chris Carter, ou pelo menos aquele início fenomenal, depois perdeu-se ali um bocadinho de intensidade e por isso acabou só por levar as 4 estrelas, mas foram 4 estrelas gordas e bem consistentes. Passamos então para os livros de 5 estrelas, um audiobook. Sim, porque os audiobooks não têm só 3 e 4 estrelas. Um audiobook de 5 estrelas, eu já vos tinha dito nas leituras de setembro que tinha ouvido o Berta Isla, que depois tinha começado a ouvir o Tomás Nevinson e que tinha adorado, ou que estava a adorar, já não me lembro bem se eu estava a ouvir ou se já tinha terminado. Portanto, vou-vos falar então de Tomás Nevinson, de Javier Marias. Eu adorei este audiobook porque aqui o Tomás Nevinson sim é o protagonista. Temos aqui no Tomás Nevinson do princípio ao fim, não como na Berta Isla, que supostamente era dedicada à Berta Isla e depois apareceu ao marido. Aqui temos o marido e a história do marido. E temos aqui a investigação que ele vai fazer, portanto ele vai tentar identificar uma mulher. Só sabem que ela participou em atentados do IRA e da ETA e então ele vai tentar descobrir quem é esta mulher, que ninguém sabe bem quem ela é.
E tudo aquilo que esteja relacionado com a ETA interessa-me imenso. Falam aqui muito de alguns atentados da ETA. Eu já conhecia, porque já tinha visto a série dele Desafio ETA, já conhecia muitos dos atentados da ETA, mas gosto sempre de ouvir falar destes atentados, especialmente para pensar que é bom que eles não se repitam, que não voltem a acontecer, que o terrorismo tenha finalmente terminado aqui em Espanha, e quem diz em Espanha diz também na Irlanda por causa do IRA. Por isso, gostei desta história, gostei muito também dos pensamentos do Javier Marias, e às vezes são pensamentos mais profundos. Gostei muito deste Tomás Nevinson e desta evolução desta personagem, por isso foi um audiobook que me fascinou. É uma escrita que me fascinou mais no Tomás Nevinson do que na Berta Isla, especialmente porque aqui o Tomás tem realmente o protagonismo todo que merece, e é uma personagem muito interessante, para mim mais interessante se calhar do que a Berta Isla, também por causa daquilo que ele faz. Por isso gostei mesmo muito deste audiobook, adorei conhecer este Tomás Nevinson. Tenho pena que este escritor já não esteja entre nós e que já não escreva muitos mais livros, porque se houvesse uma continuação desta Berta, deste Tomás, eu ia adorar ler ou ouvir o audiobook. Não posso dizer que Berta Isla tenha sido um audiobook mau, mas realmente este superou. A história é muito mais interessante, pelo menos para mim, e eu gostei mesmo muito, ou adorei ouvir este Tomás Nevinson. Outro livro de 5 estrelas, O Lixo na Minha Cabeça, aquele livro que eu já sabia que ia ser de 5 estrelas antes de o ter lido. Porquê? Porque eu sigo o Hugo van der Ding no Instagram há poucos anos, 2, 3 anos mais ou menos, e já conhecia as suas parvoíces diárias. Portanto, temos aqui estes desenhos de escola primária, temos aqui esta panóplia de personagens que ele criou, e temos aqui piadas muito inteligentes que ele cria para cada uma das personagens, e as personagens são muito consistentes, porque têm sempre o mesmo estilo de piadas. Portanto, eu gosto disso, gosto do humor inteligente do Van der Ding. Foi uma descoberta que eu fiz a ver um programa de televisão, os Prémios Play, acho que foi os Prémios Play na RTP, que eu descobri o Hugo van der Ding, e a partir daí a minha vida mudou. Porque isto é a minha terapia diária. Eu diariamente vou ao Instagram, vejo a piada, rio-me, fico mais feliz, e assim o meu dia corre melhor. E às vezes ele partilha mais do que uma piada por dia, portanto é um fartote de rir. E aqui realmente foi um fartote de rir do princípio ao fim. O livro é extremamente hilariante, tem por aqui imagens fantásticas. E isto é... o que é que eu vos posso dizer sobre isto? É realmente hilariante ler este livro, é realmente engraçado ver estes desenhos que eu própria desenharia igual ou pior, ou melhor, até podia desenhar melhor se calhar, se for a pensar bem, porque isto realmente, ele diz-me mesmo que não tem jeito para desenhar. Mas é curioso ele criar estes desenhos. Ele já há uns anos teve também a Criada Malcriada, e na altura eu também seguia a Criada Malcriada, que também eram uns desenhos assim horrorosos, de criança de primária, ou de pré-primária, mas eu não sabia que era o Van der Ding, eu achava piada aquilo, e depois era a Cavaca também para presidente, acho que era a Cavaca para presidente, eu também gostava de ver, também não sabia que era dele, portanto quando o descobri foi tipo, ok, este é que é aquele gajo maluco que já fazia aquelas cenas que eu já gostava no passado. Portanto, eu a partir do momento em que o descobri, a minha vida nunca mais foi a mesma. Vou voltar a este livro de certeza várias vezes, e acho que vou abrir assim numa página ao calhas, leio uma parvoíce, rio-me, e no dia a seguir abro noutra página, leio outra parvoíce e rio-me mais um bocado e fico feliz da vida. E é assim que eu vou fazendo essa terapia, e é assim que eu vou lendo depois este livro no futuro, porque já não o vou ler de uma ponta à outra, mas isto eu acho que é engraçado, de abrir uma página qualquer, ler uma parvoíce, rio-me aqui que nem uma parva e fico feliz. Pronto. E é isso que é importante na vida, é também nós sermos felizes. Por isso eu acho que também é bom lermos livros destes e desanuviar um bocado das chatices do dia-a-dia e dos problemas, e não há nada melhor do que ler assim uma parvoíce, a pessoa fica feliz e já está, e o dia continua, e se calhar já enfrentamos o dia com um sorriso, e já se calhar as coisas correm melhor. Portanto, eu acho que foi uma leitura excelente. E foi um livro que eu queria mesmo ter na minha estante, apesar de ele ter as parvoíces também compiladas por aí no Instagram e no Facebook, mas não há nada como ter assim em papel, e como abrir, e como ler, e como rir, e eu acho que foi uma experiência excelente, e gostei mesmo de ler este livro no mês de outubro. E para terminar, outro livrinho de 5 estrelas, The Cold War, A Guerra Fria. Eu já sabia que este livro ia ser de 5 estrelas, eu já sabia que ia ser uma leitura deliciosa, aprendi imenso com este livro. Porque, por exemplo, no início nós temos aqui a parte antes da Guerra Fria, e há aqui muita parte ainda de Segunda Guerra Mundial, da divisão, por exemplo, da Alemanha. Portanto, essa parte eu já conhecia, mas depois há aqui tanta informação que aconteceu no mundo durante a Guerra Fria que eu aprendi imenso.
Fala também, por exemplo, aqui em Portugal, fala na guerra colonial, fala na guerra do Vietnã, portanto fala em tudo aquilo que aconteceu e não só nos Estados Unidos e na União Soviética, que eram realmente os dois países que estavam aqui em confronto e em conflito e que nunca chegaram a entrar propriamente numa guerra onde houvesse batalhas, onde houvesse mortes, mas houve outras guerras a acontecer durante a Guerra Fria e essa parte é muito interessante. Eu gostei muito deste livro, aprendi imenso com o livro. É verdade, demorei algum tempo a lê-lo, mas também eu tinha que digerir esta informação porque havia muita informação nova. Porque eu sinto que quando leio um livro da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial eu já tenho muita informação de base, mas aqui não tinha assim tanta informação de base, portanto foi uma leitura realmente muito interessante. Gostei muito de ler este livro, ainda bem que li este livro, que o comprei e que o li, porque foi realmente uma leitura 5 estrelas, adorei ler este livro para o meu projeto das guerras do século XX. Realmente fiquei a conhecer este período, que ainda é um período de muitos anos, onde aconteceu tanta coisa no mundo inteiro e foi um livro de muitas aprendizagens e é isso que eu quero que os livros de não ficção também me tragam, é muitas aprendizagens. E como este livro cumpriu todos esses propósitos, foi realmente uma leitura de 5 estrelas e não podia ser de 4 porque realmente trouxe-me tudo aquilo que eu ambicionava com esta leitura, por isso foram 5 estrelas gordas, consistentes, gostei mesmo muito de ler este livro. E foi assim o meu mês de outubro, com autores que já conhecia e aos quais regressei, outros que não conhecia, com temáticas muito diversificadas, um livro que me fez rir, um livro que me trouxe muitas aprendizagens, muitos livrinhos de 4 e 5 estrelas, algumas desilusões de 3 estrelas, mas um saldo muito positivo, portanto estou muito contente com as leituras do mês de outubro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles e não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!